Olá pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Marcelo Fonseca da página Radiologia com Didática e a pedido do meu amigo Bruno, do Eu Médico Residente, estou aqui para ministrar uma aula de Radiologia e Diagnóstico por Imagem para você, focada nas provas de Pernambuco. Quaisquer dúvidas, é só me acessar no Instagram ou no WhatsApp, sou muito acessível. Qualquer dúvida, é só me perguntar, tá bom? Aproveita a aula e até a próxima. Sem mais delongas, vamos iniciar nosso aulão de Radiologia para provas de Pernambuco. As provas de Pernambuco, de maneira geral, abordam muito trauma, tanto em neuro quanto em tórax e abdômen, do ponto de vista radiológico. Porém, aqui eu quero colocar não só trauma, mas o que tem mais chance de cair, na minha opinião, nas provas que vocês vão fazer. Então, de maneira geral, o que vai acontecer? Eu vou colocar hematoma extradural e subdural, contusão cerebral, lesão axonal difusa e vou terminar a parte de neuro com AVE isquêmico e hemorragia subaracnoide. Vamos lá começar com os dois hematomas. O hematoma extradural e subdural deve ser estudado de maneira comparativa, ou seja, conceito, vaso acometido, clínica e o aspecto na imagem para a gente fixar bem. Então, o hematoma extradural é um hematoma localizado no espaço extradural. Esse espaço corresponde à localização entre a dura mater e a calota craniana, enquanto o hematoma subdural vai ficar localizado lá no espaço subdural. O vaso acometido no hematoma extradural é a artéria meningia média, enquanto que no hematoma subdural temos lesão de veias ponte. Então, essa é a primeira diferença bem básica. Na clínica, quando a questão quiser colocar para você um hematoma extradural, ele vai colocar intervalo lúcido. Então, um paciente que foi socorrido ou que se apresenta na questão após um trauma, tudo bonitão, e aí ele vai e rebaixa o nível de consciência. Isso é chamado intervalo lúcido. Na prática, 30% a 50% dos casos. Na sua prova, quase 100%. Já a parte de hematoma subdural, ele vai colocar para você um paciente mais idoso, com um quadro mais arrastado. Isso aí pensando no hematoma subdural crônico. O aspecto de imagem tem que ser clássico e transparente. Você vai ter que ver uma lente biconvexa quando você pensar em hematoma extradural. Até coloquei a imagem de um limão aqui. E aqui temos uma imagem côncava ou em crescente quando pensarmos em hematoma subdural. Então, essa é a diferença mais clássica. Hematoma extradural na tomografia forma uma imagem biconvexa ou lente biconvexa, enquanto que o hematoma subdural vai ter uma lesão em crescente ou em meia-lua ou uma imagem côncava, conforme eu estou mostrando aqui em fase aguda. Lembrando, dica de prova, o hematoma subdural crônico vai exibir um aspecto mais hipodenso, porque o sangue em fase aguda ele é hiperdenso, ele é mais claro, ele é mais branco, mais denso. Mas conforme o tempo vai passando e esse hematoma vai sendo reabsorvido, vai sendo metabolizado, o que é que vai acontecer? Eu vou ter hipodensidade do território acometido. Então, no caso clínico que eu coloquei para você, de um paciente idoso, o que é que ele vai falar para você? O paciente idoso está lá 4 semanas com cefaleia, teve uma queda da própria altura, e aí coloca uma tomografia com a imagem côncava e hipodensa. Isso aí é um hematoma subdural crônico. Então, basicamente isso que você tem que saber. Passando agora para a parte de contusão cerebral, por que eu coloquei ela em verde? Porque ela já caiu na prova do CSPE. Não quer dizer que os outros, por não terem caído, não vão cair, pessoal. Você tem que parar com essa questão besta de achar que tudo vai cair de novo e vai ser dessa forma. Radiologia tem sido cada vez mais aprofundada, não só em provas do Nordeste, em Pernambuco, Ceará, Paraíba, mas também em região Sudeste e Sul. Então, vai ser, com certeza, uma tendência para as provas de residência médica colocar a imagem na prova. Então, vamos ver aqui contusão cerebral. Conceito, o que é contusão cerebral? Contusão faz você lembrar de quê? De pancada, de porrada. E literalmente é isso. Você tem uma lesão aqui encefálica e você tem como característica o quê? Uma lesão hemorrágica, ou seja, hiperdensa, com um halo de edema em volta. Então, com isso aqui, você já pensa em contusão. A clínica ela pode ser variável. O paciente pode ter tomado uma porrada na cabeça e aí ter lesão de golpe e contragolpe. O que é isso? Lesão de golpe é a lesão direta onde o trauma aconteceu. E o contragolpe é o lado oposto da lesão. Isso pode acontecer. O aspecto na imagem foi o que eu comentei com você. Uma imagem hemorrágica hiperdensa com um halo hipodenso em volta de edema. Isso é uma contusão cerebral clássica. Vamos lá responder a questão 2018. Homem, 27 anos, envolvido em acidente motociclístico,
com alta velocidade, uma colisão. Então, admitido na emergência terciária com 9 pontos na escala de Glasgow e realiza a seguinte tomografia. Qual o diagnóstico? Então, eu tenho lesão hemorrágica com halos hipodensos de edema. Isso aqui é o quê? Contusão cerebral. Então, não tem para onde correr. Não perca tempo. Viu a imagem, interpretou a imagem, marcou, gabaritou e vem com o pai passar na prova. Vamos ver agora lesão axonal difusa. Lesão axonal difusa, o nome já fala, é uma lesão do axônio. Só que o que acontece? Aqui eu tenho uma fisiopatologia um pouco diferente dos outros traumas. Eu tenho aqui aceleração e desaceleração. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter lesões hemorrágicas pontiformes na transição da substância branca com a substância cinzenta. Por quê? Porque é justamente onde o axônio vai romper. Olha só aqui o que eu mostrei para vocês sobre lesão difusa. Então, o paciente acelera, desacelera e tem um trauma axonal. Ou seja, eu tenho ruptura desse axônio. Eu tenho lesão. Então, o paciente vai ter um Glasgow muito baixo e a clínica vai deixar claro isso para você. Um paciente que teve aceleração e desaceleração no trauma. Então, o paciente está lá de boa, dirigindo lá a BR duplicada para João Pessoa, pufo, aceleração e desacelera. Então, ele bate com o corpo no volante e aí você faz a tomografia, o cara está lá entubado, Glasgow 3 e vem com essa lesão aqui, lesão axonal difusa. Já o AVE isquêmico, eu preciso demorar um pouquinho mais para explicar para vocês. Muitas pessoas decoram o AVE isquêmico como uma lesão hipodensa, mas não entendem o porquê do AVE isquêmico ser hipodenso. Primeiro, quando você pede uma tomografia para um paciente que você tem suspeita de AVE, você não quer diagnosticar a lesão isquêmica. Por quê? A lesão isquêmica vai exigir um ΔT na tomografia de mais de 24 horas. Então, antes disso, você dificilmente vai ver uma área hipodensa muito típica. E com isso, você, ao pedir uma tomografia, você não quer diagnosticar a isquemia, você quer excluir a hemorragia. Por que isso é importante? Porque se chega um paciente com você lá no pronto-socorro, tem um cincinato positivo, tem desvio de rima labial, ele não tem força em um dos membros, ou ele tem alguma alteração de fala, você vai desconfiar de um AVE. Mas tudo bem, ele é isquêmico ou hemorrágico? Então o paciente chega lá com 3 horas, então você tem que fazer alguma coisa. Faz a tomografia, não vai ver lesão hemorrágica, você vai lá e tromboliza o cara. Então o conceito básico é, um AVE isquêmico é quando eu tenho a isquemia de um território vascular e com isso, o que vai acontecer? Eu vou ter baixa de oxigênio em ATP e a bomba iônica de sódio e potássio que regula a homeostase do nosso corpo, especialmente no encéfalo, ela vai sofrer, porque ela não vai ter o ATP que deveria ter para funcionar. Com isso, vai acontecer um influxo de sódio para dentro da célula e junto com o sódio vem a água. Então você tem na fase aguda do AVE isquêmico edema citotóxico, ou seja, a célula vai inchar. Se a célula incha e acumula água, a água, por ser hipodensa na tomografia, vai se mostrar no exame como área hipodensa. E é por isso que você tem hipodensidade no território acometido. Entendeu agora por que o AVE isquêmico é hipodenso? Então, basicamente é isso aí. Você tem um acúmulo de água, acúmulo de líquido, de edema citotóxico, e com o passar do tempo você vai tendo justamente aquela área hipodensa bem característica da lesão isquêmica. Não quer dizer que eu não possa ver, obviamente, achados indiretos ou achados mais precoces. O que mais cai em prova é o sinal da artéria hiperdensa, ou seja, eu vejo uma imagem hiperdensa nesse território vascular que remete ao quê? Ao trombo dentro do vaso. Normalmente é o que mais cai em prova, mas você pode ver também um sinal chamado sinal do ponto. É a mesma coisa, só que em um ramo mais distal. Então eu tenho apenas um ponto hiperdenso aqui, mostrando o sinal do ponto. Aqui é o sinal da artéria hiperdensa. Também na prova pode ser abordado como sinal da artéria cerebral média, ou hiperdensa, ou como você queira chamar. Não brigue com a questão. Se você vê essa imagem, lesão isquêmica muito provável, e aí você vai e marca e gabarita a questão. Então o conceito basicamente é esse. A clínica vai variar muito de acordo com o território vascular cometido. Eu posso ter himenopsia, posso ter alterações de visão, alterações de força, hemiparesia, parestesias, depende muito. Mas o aspecto na imagem que pode cair na sua prova ou é o aspecto de uma lesão aguda, como o sinal da artéria hiperdensa,
ou o território vascular acometido com hipodensidade. Só lembrando, esse território aqui fica mais hipodenso porque acumula-se mais água nessa região por edema citotóxico. Então é por isso que o AVE isquêmico ele é hipodenso. Hemorragia subaracnoide. Normalmente, na hemorragia subaracnoide, eu vou ter ruptura de aneurisma, isso fora do trauma, e uma paciente que vai chegar falando assim na questão: doutor, eu estou com uma dor de cabeça imoral, uma dor de cabeça de lascar. É a pior dor de cabeça da minha vida, não passa com nada, eu uso ACO, aí você já pensa, usa ACO, e ela vem com a dor de cabeça intensa. Essa dor de cabeça pode ser tão intensa ao ponto, inclusive, de alterar exame físico. Eu posso ter Kernig e Brudzinski positivos, eu posso ter sinal de meningismo. Essa paciente pode me confundir. Só que o aspecto na imagem é muito clássico. Eu tenho raios aqui, hiperdensos de sangue em fase aguda, porque o sangue, como eu falei, lá no hematoma extradural e subdural, ele é hiperdenso em fase aguda. Então eu vou ter lesão hemorrágica nas cisternas, sulcos e fissuras. Então é muito clássico a hemorragia subaracnoide. Então aqui, sangue nos sulcos, fissuras e cisternas. Aqui você pode até ver uma lesão hemorrágica, provavelmente remetendo à ruptura aneurismática que o paciente ou a paciente teve. Então não tem para onde correr. Isso é o básico de neuroimagem que você tem que saber para a sua prova. Ponto. Passando agora para a radiologia de tórax, o que é que tem mais chance de cair, na minha opinião? Derrame pleural, pericárdico, pneumotórax, tórax instável e hérnia diafragmática. Vamos lá. Derrame pleural. O derrame pleural é um acúmulo de líquido exacerbado no espaço pleural. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um paciente que pode ter uma insuficiência cardíaca congestiva, eu posso ter um paciente com um derrame pleural, inclusive metastático ou tumoral, e isso não faz diferença para mim. O aspecto clássico na imagem vai ser de uma parábola. Então, eu tenho uma parábola opaca, ou seja, branca, que forma justamente esse desenho de parábola, também chamado de parábola de de Mauzière ou sinal do menisco. Não é possível saber a etiologia do derrame pleural só pela radiografia de tórax. Eu deixo isso muito, muito claro. Você, para saber a etiologia ou qual material que está ali, se é um sangue, se é 1 quilo, enfim, não importa. Para saber, você tem que fazer justamente uma drenagem. Você tem que retirar o líquido pleural para fazer o diagnóstico citológico depois. Agora, a questão quando coloca para você um paciente vítima de trauma, via de regra, é um hemotórax. Não quer dizer que sempre seja, mas é a primeira hipótese que você vai ter na cabeça. A clínica vai variar muito, mas ele coloca muito achado de exame físico para você. Ele coloca um paciente que tem maciçez ou submaciçez à percussão, paciente que tem alteração de frêmito tóraco-vocal, alteração de expansibilidade, enfim, ele coloca para você um paciente bem típico. Uma outra coisa que eu posso utilizar é uma incidência chamada Laurel, para derrame pleural livre. Então eu deito esse paciente, faço um decúbito lateral dele e faço raios horizontais. É chamada incidência Laurel. Se o líquido for livre, ele vai escorrer quando o paciente se deitar. Basicamente isso. Na tomografia, eu vejo o mesmo sinal, a parábola ou o sinal do menisco. E no ultrassom, o que é que vai me chamar mais atenção? Eu tenho aqui justamente uma janela esplênica, eu tenho effusion aqui em inglês, que é um líquido anecoico, que é água, e aqui temos o pulmão, entre aspas, boiando no líquido. Então, perceba aqui, eu tenho a parte esplênica ou a parte hepática, pode acontecer no pulmão direito ou esquerdo, e aqui eu vou ter justamente esse líquido preto e o pulmão, entre aspas, boiando aqui para que eu veja a lesão. Esse é o aspecto de imagem e a clínica para você. Agora, não se precipite. Se você vê uma lesão de parábola em um paciente vítima de trauma, você vai pensar no hemotórax. Isso é um derrame pleural clássico, aspecto de parábola, não esqueça. Já o derrame pericárdico vai ser abordado na sua prova de maneira geral, de forma traumática. Isso acontece porque o aspecto clássico de coração em moringa ou coração em garrafa d'água dificilmente vai ser observado em contextos de derrame pericárdico agudo, e sim em serosites crônicas, ou seja, uma alteração inflamatória crônica dos folhetos pericárdicos, um paciente lúpico, por exemplo, ou até mesmo outras patologias. O conceito básico é: derrame pericárdico é um acúmulo de líquido no saco pericárdico, e isso vai gerar a clínica muito típica para você na prova, que é a tríade de Beck. Você vai ter hipotensão, turgência jugular,
e bulhas hipofonéticas ou abafadas. Isso é muito clássico. Na prova, o que pode chamar sua atenção para um caso mais agudo, de hemopericárdio, por exemplo, é uma alteração na tomografia. Então, você percebe aqui o coração com as 4 câmaras e você percebe essa coluna de líquido aqui, justamente envolvendo o coração. Mas ainda mais típico do que isso é o ultrassom à beira do leito. Então, eu vou fazer um ultrassom, aqui no caso uma janela apical de 4 câmaras, eu vou ver aqui esse F de effusion ou de líquido, então eu vou ver justamente aqui esse líquido no saco pericárdico cursando com alteração de câmaras cardíacas, nesse caso o ventrículo direito. Lembrando que o pulso paradoxal, que é típico do derrame pericárdico, não é do tórax instável. Então, para você não confundir, a gente vai ver tórax instável daqui a um pouquinho, mas pulso paradoxal é do derrame pericárdico, respiração paradoxal, que é do tórax instável. Então, é isso que você tem que saber. Conceito, acúmulo de líquido no pericárdio, ponto, clínica, tríade de Beck e o aspecto da imagem já mostrei para vocês, especialmente no ultrassom à beira do leito. O pneumotórax dificilmente vai ser abordado radiologicamente. Por quê? Porque quando ele coloca uma questão com um raio-x ou a radiografia, é uma questão armadilha. Ele vai perguntar o que é que está alterado nisso aí. O que está alterado é que nem devia ter pedido o exame, meu filho. Você tem que fazer o exame físico, o exame clínico naquela hora, o ATLS básico e fazer justamente a medida descompressiva na hora. Você não tem que fazer uma radiografia. Mas, via de regra, você não vê isso muito na prática e nas provas você coloca isso quando a banca quer lhe ferrar. Você vai ver isso quando a banca quiser lhe sacanear. Então, vamos ver. Conceito, acúmulo de gás ou de ar no espaço pleural. Então, dificilmente você vai confundir, porque o derrame pleural ele é líquido. Aqui eu tenho gás. E uma dica, quando eu tenho muito gás comprimindo muito o pulmão, ou seja, aqui eu vejo só uma bolinha pulmonar, eu tenho que desconfiar de uma lesão de broncofonte. Então, eu tenho que ter uma lesão aqui bem de calibre grosso para poder gerar esse sinal aqui, também chamado sinal do pulmão caído. Então, eu tenho uma compressão tão grande desse pulmão pela grande quantidade de ar ou de gás que eu tenho aqui. A clínica ela vai ser bem típica na sua prova, hipertimpanismo ou timpanismo. Você pode ter também turgência jugular porque esse gás vai comprimindo e colabando o pulmão e acaba gerando desvio contralateral das estruturas mediastinais. Nesse caso, um pneumotórax hipertensivo. Então, essa é a clínica. No aspecto de imagem, apesar de ser totalmente contraditório mostrar para vocês, a imagem mostra justamente gás aqui no espaço pleural. Eu posso ter justamente isso aqui também, ó. Eu posso ter esse sinal mostrando o gás empurrando a pleura. E aí eu vou começar a ver, inclusive, deslocamento contralateral do mediastino. Não confundir pneumotórax com esses traçados aqui da escápula. Pelo amor de Deus, não faça isso. Tem que avaliar de outras formas. Você pode pedir também uma radiografia em expiração, que você também pode ver melhor o pneumotórax. Mas, via de regra, é isso aí. Uma dica de prova é qual é a situação em que eu não vou ter um derrame pleural com a parábola. Ou seja, em vez da parábola, eu vou ver um traço com uma lesão opaca aqui no seio costofrênico. Eu vou ter derrame pleural junto com pneumotórax ou hidropneumotórax. Isso acontece justamente quando eu tenho a junção dessas duas patologias. Então, em vez da parábola, eu vou ver um traço e vejo aqui nível de gás empurrando as estruturas mediastinais para o outro lado. Não esquecer disso também, é uma coisa que pode cair uma pegadinha para você. Já o tórax instável é uma lesão ameaçadora à vida, de acordo com o último ATLS lançado. Lembrando que os conceitos que eu estou utilizando para esse capítulo de trauma estão sendo o ATLS mais novo e conceitos feitos em outubro de 2019. Possa ser que futuramente esses conceitos mudem, mas de maneira geral eles ainda estão valendo. Então vamos lá. Tórax instável justamente é o que a patologia diz que ele é. É uma instabilidade torácica. E qual a característica dessa instabilidade torácica? Eu tenho o acometimento de 2 ou mais arcos costais, então eu tenho que ter pelo menos 2 ou mais arcos costais consecutivos fraturados em 2 pontos ou mais. Isso vai trazer instabilidade para o tórax e o que deveria ser expandido vai retrair e vice-versa.
Isso é o que a gente chama de respiração paradoxal e é típico de tórax instável. Lembra, pulso paradoxal é do derrame pericárdico. Aqui no tórax instável eu tenho a respiração paradoxal. Olha só nessa animação que eu vou mostrar para você. Você tem a retração enquanto deveria ter expansão. Isso daqui correlaciona justamente com o grau de fratura da parede torácica e a falta de estabilidade que esse tórax vai ter. O aspecto na imagem ele vai ser muito típico porque você vai ter várias fraturas e você pode também ter uma condição conhecida como contusão pulmonar. Eu tenho o hemitórax todo branco, remetendo a sangue pulmonar, lesão alveolar, e eu preciso tomar cuidado com isso. Então, de maneira geral, esse é o tórax instável. Então, a animação novamente para que vocês aprendam definitivamente. Respiração paradoxal, tórax instável. Já a hérnia diafragmática está em verde porque caiu na prova e eu preciso que você tenha total atenção com esse tema. Hérnia diafragmática é uma herniação dos componentes abdominais através das hemicúpulas diafragmáticas. Então, o nome é bem sugestivo. Hérnia diafragmática. Então, perceba que eu tenho aqui o conteúdo gasoso, o conteúdo de alça, se projetando para o hemitórax. Isso aqui é uma hérnia diafragmática. No conceito das provas de Pernambuco, você vai ter isso como uma causa traumática. Então, eu tenho um trauma do paciente e, a partir daí, eu vou ter essa herniação dos componentes abdominais, aqui no caso intestino, para o hemitórax. A clínica vai incluir ausculta de ruído hidroaéreo no hemitórax, você não deveria ter esse tipo de coisa, deveria ter ruído aqui embaixo, e o aspecto na imagem é típico. Você tem que seguir a hemicúpula diafragmática e ver, tem alguma coisa aqui embaixo que está tentando passar aqui para cima, e isso é característico de hérnia diafragmática. Olha aqui um outro exemplo, agora com contraste. Eu coloquei contraste aqui via esôfago, e em vez de descer, olha só, mas rapaz, está aqui na cavidade torácica, não deveria estar? Pois é, hérnia diafragmática. Vamos responder a questão? Paciente vítima de acidente motociclístico em alta velocidade, conduzido à emergência em estado grave, hipotenso e dispneico. Realizou o raio-x de tórax abaixo. Qual é o diagnóstico provável? Ué, Marcelo, essa imagem que você está colocando aqui que caiu na prova foi a mesma que você colocou lá atrás. Pois é, e essa imagem eu tirei de um site chamado radiopedia.org. É uma imagem que é muito típica de hérnia diafragmática. Por quê? Porque perceba, eu tenho conteúdo de alça que está se projetando para o hemitórax através de onde? Da hemicúpula diafragmática. Eu não tenho pneumotórax, nem hemotórax, nem tamponamento cardíaco, nem nada. Eu tenho uma hérnia diafragmática à esquerda. Ué, Marcelo, não é à direita? Não, porque lembre-se da contralateralidade na radiologia. O lado direito do exame, que é esse aqui que eu estou passando o mouse, ele é o lado esquerdo do paciente e vice-versa. Aqui, o lado esquerdo do exame é o lado direito do paciente. Então, se ele quisesse ser sacana, ele teria colocado hérnia diafragmática esquerda e aqui embaixo direita, para poder pegar o pessoal pelas pernas. Agora, radiologia de abdômen. E deixo muito claro, as provas de Pernambuco adoram questões de anatomia básica. É fundamental que você conheça. Lógico, vou falar de fígado, vias biliares e pâncreas de maneira geral. Mas a anatomia básica você tem que saber. Vamos lá que eu vou mostrar um videozinho com um overview, um básico de tomografia de abdômen, até mesmo com contraste, para que você se localize e possa responder as questões comigo. Então, bora lá. Bom, o estudo tomográfico do abdômen deve ser feito de maneira compartimentada, ou seja, respeitando as fases do contraste e também as estruturas anatômicas que queremos visualizar. De maneira geral, esse é o estudo mais simples e até mais direto do abdômen na tomografia. Porém, aqui eu quero focar em duas fases, a arterial e a portal/venosa. Por quê? Porque dessa forma eu vou conseguir compartimentar não só os vasos de cada fase, mas também mostrar a vocês as vísceras e demais órgãos do abdômen. Então vamos lá. Nesse nível mais superior, temos o fígado, baço e estômago. Perceba aqui as bolinhas de ar hipodensas que estão dentro do estômago. Aqui temos a aorta, e eu sei que é a aorta primeiro porque a fase é arterial. Aqui é a aorta,
e ela está cheia de contraste na fase arterial. Eu gostaria primeiro de iniciar mostrando os principais ramos aórticos, ou seja, tronco celíaco, artéria mesentérica superior, artérias renais, direita e esquerda, e lá embaixo os ramos ilíacos. É lógico, existem outros ramos que são importantes, sim, mas que para um estudo mais básico, eu sugiro você treinar o olho para poder identificar, seja no seu trabalho, ou no seu estudo, ou no curso, esses principais ramos arteriais. Então vamos lá começar. Temos aqui a aorta, e se você perceber, essa primeira protuberância já é o primeiro ramo, o tronco celíaco, que é formado, ó, olha aqui, ele é formado por 3 vasos, ou seja, vai dar origem a 3 vasos, melhor dizendo. Ele vai dar origem à artéria gástrica esquerda, à artéria hepática comum e à artéria esplênica. Então, se a gente for seguir aqui, ó, baixando um pouquinho o corte, olha só, artéria gástrica esquerda, tá? Baixando mais para cá, ó, a gente já consegue ver a artéria hepática comum e no próprio hilo esplênico a artéria esplênica. Então, subindo aqui de novo, tronco celíaco. Só que existe outro ramo que, assim que o tronco celíaco é emitido, ou praticamente logo depois, ele já sai, que é a artéria mesentérica superior. Então, perceba aqui, ó, voltando um pouco o corte, tronco celíaco, aí ó, ele mal sai e aí já vem aqui, ó, artéria mesentérica superior. Então, eu vou baixando aqui, ó, até pela íntima relação com o pâncreas, artéria mesentérica superior. Temos aqui saindo também artérias renais, tanto à esquerda quanto à direita, ó, basta seguir. Aqui, ó, de um lado, do outro, tá? Artéria mesentérica superior. E conforme a gente vai baixando, vão ter os subramos, obviamente, da mesentérica superior, para irrigar as porções de cólon e intestino de maneira geral. E conforme descemos aqui, ó, a aorta, então descemos lá embaixo e já vemos aqui, ó, os ramos ilíacos, tanto à esquerda quanto à direita. Então, esses são os ramos arteriais que, na minha opinião, em um curso básico, você tem que estar conhecendo. Vamos partir agora para vísceras. De fato, já que essa fase é arterial, eu foquei nas artérias. Na fase portal e venosa, eu vou estar focando nesses vasos. Então, temos aqui o fígado, baço, estômago, pilares diafragmáticos tanto à direita quanto à esquerda, fígado, estômago, baço. Descendo mais um pouquinho, já a gente percebe essas duas estruturas, essa desse lado e essa desse outro, que são semelhantes a acentos circunflexos da língua portuguesa, como se fossem chapeuzinhos. Então, temos aqui adrenal direita e adrenal esquerdo, ó, basta ver o circunflexo desse lado e desse outro lado, e o início dos rins, ou seja, do polo renal, tanto à direita quanto à esquerda. Lembrar que a adrenal praticamente fica, entre aspas, em cima do rim, como se fosse um chapeuzinho. Então, essa analogia didática serve para que você reconheça essa estrutura nesse corte, no caso tomográfico. Fígado, baço, rim, aorta, estômago, pilares diafragmáticos, e a gente já começa a ver um pouquinho do pâncreas. Descendo mais um pouquinho, temos desde a parte mais caudal até a cabeça, então temos o pâncreas, temos fígado, rim, baço. A gente até vê um pouquinho, bem no final do estômago, já começa aqui a parte intestinal. Então, descendo um pouco mais, o resto do pâncreas, até mesmo o processo uncinado. Temos fígado, rim, alguns componentes musculares, que até o mais comum é o ilho-pessoas, direito e esquerdo. Tá? Rim, fígado. Essa estrutura aqui, ligamento falciforme. Por que eu sei que é o ligamento falciforme? Essa densidade de gordura aqui, ó. Então, você já tem aqui, ó, esse ligamento falciforme. Então, fígado, rim, aorta, restozinho do pâncreas, o finalzinho do baço aqui, intestino,
alças intestinais. Temos aqui a vesícula biliar, que até em cortes ela superior ou inferior ela pode ficar um pouco mais dilatada, não é o caso. Ela está bem pequena aqui. Vesícula biliar, fígado, rim, aorta e seus ramos, intestino, no caso cólon. Descendo mais um pouco, mais alças intestinais, intestino. E de maneira geral, pessoal, esse overview, ou seja, essa visualização prática e dinâmica da tomografia é o que vai te ajudar muitas vezes a reconhecer alterações. Por quê? Por exemplo, se eu tenho uma infiltração inflamatória, essa gordura que é hipodensa vai ficar mais densa, ela vai ficar mais clara. Então, uma mesenterite, por exemplo, uma apendicite, uma colecistite vai estar sendo bem visualizado se você prestar atenção nos territórios anatômicos, tá? Então, vamos partir agora para a parte venosa portal, para que possamos, assim, estar dando prosseguimento com a aula de anatomia tomográfica. Já na fase portal venosa, barra venosa, o contraste já não está mais na artéria. A artéria não é mais o foco, e sim os vasos, no caso, venosos. Então, quando a gente já começa aqui a ver o finalzinho do coração, ver a cava inferior, ela já vai começar aqui, ó, a enviar as veias hepáticas. Olha só aqui o fígado, como já fica mais branquinho quando chegamos na fase venosa portal. Então, perceba aqui, ó, temos a veia hepática esquerda, média e direita. E essas estruturas, esses vasos, é o que vai delimitar a segmentação hepática na tomografia. E eu sempre peço para que os alunos visualizem a veia cava inferior e as veias hepáticas para que assim possa sistematicamente fatiar o fígado. Lembrando, o fígado ele já começa a ser fatiado em subáreas desde que eu já vejo as veias hepáticas, tanto direita, esquerda e a média. Então, aqui nós já começamos como se fosse um relógio. Então, temos aqui 2, aqui ao lado da veia hepática esquerda, 2, 4A, 8. Então, a gente descendo mais um pouquinho, temos aqui 2, 4A, 8, e já começa a aparecer o sétimo segmento, aqui embaixo, sétimo. Ah, Marcelo, onde é que é o primeiro? O primeiro é o lobo caudado que está aqui. Então, só voltando, começou a ver as veias hepáticas, você já começa a segmentar. 2, 4A, 8. Então, vamos descer. 2, 4A, 8, e já começa aqui o 7. O que vai demarcar os segmentos superiores são as veias hepáticas, e o que vai delimitar os segmentos inferiores é a veia porta. Então, vamos lá buscar a cidadã. Olha aqui ela, ó. O ramo esquerdo, ramo direito, e aqui já formou a porta. Então, quando a gente começa a ver a porta, os ramos eles já começam a mudar um pouquinho. Então, aqui temos 3, 4B, 5 e 6. Então, lembrar sempre disso. Essa segmentação hepática ela é fundamental, porque assim você consegue, no laudo, dizer exatamente onde que está localizada a lesão, ou pelo menos auxiliar o cirurgião. Então, temos aqui como ramos principais da fase portal barra venosa. Temos aqui veias hepáticas, esquerda, média e direita. Baixando mais o corte, a gente já começa a identificar aqui, ó, veia porta. E se você prestar atenção, o que acontece? Esse vaso aqui que está guardando relação com o pâncreas é justamente a veia mesentérica superior, porque a junção dela aqui junto com o hilo esplênico, aqui ó, a veia esplênica é o que vai formar a porta. Então temos aqui veia esplênica, junta aqui ó, veia esplênica, já que ó, juntando aqui nessa junção, e até mesmo a veia mesentérica superior do lado da artéria mesentérica. Então, temos essa junção portal
E esse território é fundamental que você conheça. Quando temos o encontro da veia esplênica, veia mesentérica superior, e aí temos, finalmente, a formação desse espaço portal, dessa junção portal. É fundamental, tá? Posteriormente, temos as veias renais, ou seja, na fase arterial visualizamos as as artérias renais, e aqui vemos as veias renais. Então, temos aqui a aorta e do lado veia cava inferior. Aqui a vesícula, um pouco mais distendida. E uma coisa muito curiosa, na fase arterial, se você notar, se voltar um pouco à aula, o córtex renal ele fica bem iluminado, enquanto que a medula renal ela não fica bem iluminada. E isso é porque o córtex ele é bem mais irrigado do que a parte medular. Quando eu chego na fase portal, por assim dizer, venosa, eu já começo a visualizar que a medula começa a ficar mais esbranquiçada. Isso é uma outra dica para reconhecer essa fase e, logicamente, posteriormente a fase excretora. Então, temos até um pouco aqui de calcificação na aorta, do lado veia cava inferior. E de resto, é basicamente isso. Por uma visão básica, isso basta do ponto de vista venoso, tá certo? Um outro detalhe, pessoal, que é muito importante para a sua prova. Quais são os cortes mais importantes da tomografia? A gente viu fase arterial, fase portal, o que é principal de cada um. Porém, o que é que você tem que realmente sair sabendo para a sua prova? Os cortes do tronco celíaco e dos ramos mesentéricos. Por quê? Porque é isso que vai ser cobrado na sua prova via de regra. Eu coloquei aqui para vocês, ó, rim, e apontando pela seta amarela, temos a aorta e aqui esse ramo que a seta está apontando é o tronco celíaco. Aqui temos pâncreas, temos o fígado e não importa muito se esse ramo está mais superior ou está mais inferior. Isso pode sofrer variação por questões anatômicas locais e disposição das vísceras. Então, qual é o macete que eu dou? Sempre que eu visualizar na prova um filete de artéria saindo da aorta, desse jeito aqui, eu vou cogitar como primeira hipótese o tronco celíaco. Ah, Marcelo, se tiver muito inferior, mesmo assim, para fins de prova, nas provas de Pernambuco, faça dessa forma para você não errar e não comer mosca. Aqui um outro exemplo, aqui ó, tronco celíaco, aqui fígado, já visualizando o rim, porque no corte anterior que eu mostrei para vocês, lá na parte arterial, você pode ver que é um paciente que tem anatomia bem bonita. É aquele paciente que tem o tronco celíaco, logo depois a artéria mesentérica superior e lá embaixo as ilíacas. Mas nem sempre na prova ele vai colocar um modelo tão bonito assim. Ele vai colocar só um ramo e falar, foda-se. Então, dessa forma, fica complicado para você perceber. Então, qual é a orientação que o professor Marcelo vai dar para você? Essa aqui. Vi um filete, marque tronco celíaco. Agora, um outro panorama que você tem que ter é de vasos mesentéricos. Então, eu localizo a aorta, vejo justamente aqui a veia renal, no caso, veias renais, e logo na frente da veia renal, quem é que está? Artéria mesentérica superior. Aqui eu tenho a veia porta. Se eu baixar um pouco o nível de corte, eu vou visualizar quem? A veia mesentérica superior. Então, via de regra, eu vou ter aqui ó, a aorta, esse tiozinho aqui, ó, como se fosse um acento circunflexo. Aqui, ó, vai ser justamente essa barriguinha aqui, essa dilataçãozinha aqui, vai ser a veia renal. Logo na frente da veia renal, eu vou ver quem? A artéria mesentérica superior. E na frente da mesentérica superior, eu vou ver justamente o que? A veia mesentérica superior. Vamos resolver algumas questões? Vamos lá. 2018. Paciente de 56 anos em avaliação para um tumor pancreático realiza TC abaixo. Qual artéria está assinalada com uma seta? Lembra que eu falei, pessoal? Ah, Marcelo, mas está a nível de fígado, tem um rim aqui, cadê o outro rim? Tal. Não importa. Se ele quiser que você marque tronco celíaco, ele vai mostrar um filete arterial saindo justamente da aorta. Então, marca tronco celíaco e não tem problema. Aqui a imagem é para você comparar. Um filete saindo da aorta. Então, não coma mosca. Marque tronco celíaco, corra para o abraço e seja aprovado. Outra questão de 2018.
homem, 73 anos, icterícia e perda de peso há um mês. Realizou uma tomografia de abdômen com contraste, e ele coloca aqui especificado, que evidenciou um tumor de cabeça de pâncreas. Na imagem abaixo, os números 1, 2 e 3, respectivamente, se referem a qual vasos? Então, olha só, ele coloca aqui, ó, justamente o que? A aorta está aqui, na frente da aorta, essa barriguinha aqui que eu falei para você, essa dilataçãozinha aqui, é o que? Veia renal. Na frente da veia renal, artéria mesentérica superior, e na frente da artéria mesentérica superior, eu tenho a veia mesentérica superior. Então, vamos lá. A1, veia mesentérica superior. Já marquei aqui praticamente letra C, ó. A1, veia mesentérica superior, artéria mesentérica superior, veia renal, e se colocar aqui seria a aorta. Então, não esquece dessa foto aqui, não esquece, cara. Olha aqui, ó, aorta, veia renal, artéria mesentérica e veia mesentérica. Não esquece disso, pelo amor de Deus. O fígado também vai exercer o seu papel nas provas de residência médica e é fundamental que você conheça as lesões principais que são cobradas em prova. Eu digo até mais, o aluno que vai para uma prova de residência médica sem deter os conhecimentos hepáticos básicos é a mesma coisa que jogar a sua aprovação no lixo. Por que eu falo isso? Porque sempre vai cair uma questão dessas 5 aqui que eu vou colocar. Hemangioma, hiperplasia nodular focal, adenoma, hepatocarcinoma e metástase. Então, sempre vai cair uma dessas 5 na sua prova. Sempre, sempre, sempre. Não importa em qual local você vai fazer sua prova. Então, vamos começar com o hemangioma. O hemangioma é o tumor hepático benigno mais comum disparado. Ele não metastiza, ele não maligniza, ele não gera sintoma. Ele é um achado incidental. E qual é a característica principal no exame de imagem que o hemangioma possui? Uma lesão que tem um realce descontínuo e periférico e que vai tendendo ao centro. Então, quando você vê o termo centrípeto, realce centrípeto, você vai marcar hemangioma. Então, note que o hemangioma ele começa com uma lesão que realça perifericamente, mas que vai tendendo ao centro. Enquanto que a hiperplasia nodular focal nada mais é do que um conjunto de hepatócitos que recebeu meio que uma bomba, assim, meio que anabolizante. De certa forma, qual é a fisiopatologia da HNF? Nada mais é do que um vasozinho que cresceu mais e começou a nutrir um certo grupo de hepatócitos mais do que os outros. Então eu vejo esse segmento arterial como essa cicatriz central e eu vejo um realce pelo meio de contraste. Aqui são hepatócitos normais. Eles também não viram câncer, eu não tenho que fazer nada, só tenho que observar. Então, o que vai marcar a hiperplasia nodular focal é a cicatriz central. Então, se houver uma cicatriz central que não realça pelo contraste a priori, como eu estou mostrando aqui, eu vou marcar hiperplasia nodular focal. Mesma coisa aqui, ó, essa cicatriz central. É o segundo tumor benigno mais comum. Então, vamos revisar. Hemangioma, principal tumor benigno do fígado, não metastiza, não maligniza, não faz nada, não gera sintomas. Por que ele não gera sintomas? Porque é uma lesão benigna. Um detalhe muito importante do hemangioma que muitas pessoas confundem é, se eu tenho um tumor derivado de vasos, esse tumor não vai romper? Não, porque esse tumor, no caso do hemangioma, ele é de parte venosa, ele não tem pressão. A hiperplasia nodular focal é um conjunto de hepatócitos que aumentou, que se proliferou mais do que os outros, mas não deixa de ser tecido normal, entre aspas. Então, ele não é um câncer, ele não vai malignizar, ele não vai metastizar, ele não vai fazer nada. Eu só vejo aqui uma cicatriz central. E ponto. Então, hemangioma, principal tumor benigno, HNF, segundo tumor mais benigno, mais comum benigno no caso, e eu tenho o adenoma. Esse aqui é perigoso, porque o adenoma ele pode malignizar. O adenoma, se passar de 4 centímetros, ele pode romper, e aí ele pode gerar lesão hemorrágica, um abdômen agudo hemorrágico. Então, tome muito cuidado. Se você vê na prova uma lesão que capta muito contraste, ou seja, uma lesão que é hipervascular e que fica por isso mesmo, ela capta muito contraste e acabou, ou uma lesão sangrante maior que 4 centímetros, é um adenoma, você vai ter que remover. Adenomas menores que 3 centímetros, normalmente você vai observar.
Então, revisando novamente, hemangioma, principal tumor benigno do fígado, HNF, segundo tumor benigno mais comum do fígado, e o adenoma, terceiro tumor mais comum do fígado, no caso benigno. O hemangioma tem um leito venoso, então ele não vai romper, ele não maligniza, ele não faz nada. Você apenas tem que observar. Você tem um realce centrípeto que vai, no caso, começar na periferia e tender ao centro. A HNF nada mais é do que um conjunto de hepatócitos que recebeu um pouquinho mais de sangue do que os demais e começou a desenvolver mais. Então, o que é que vai marcar? Uma cicatriz central e ele não maligniza, não metastiza, não rompe, não faz nada. Agora, o adenoma, que é perigoso. O adenoma, ele capta contraste, ele retém esse contraste e quando você vê na questão que é uma lesão mais hipervascular ou que pode sangrar ou que tem uma imagem hiperdensa, lembrar que o sangue é hiperdenso em fases agudas, você tem que pensar no adenoma. Ele pode malignizar, essa lesão aqui traz perigo e acima de 4 centímetros você tem que fazer a remoção cirúrgica. Um macete de prova, pulo do gato agora. Bota na cabeça, o adenoma é uma lesão que depende de ACO, ele depende de hormônio. Então, qual que vai ser a conduta? Remoção do ACO e observação em casos de tumores menores que 4 centímetros. Agora, se for maior que 4 ou se apresentar lesão hemorrágica, você vai e remove. Agora que vem as pegadinhas. Hepatocarcinoma é a principal lesão maligna primária do fígado, porque se ele perguntar qual que é a lesão maligna principal do fígado, você vai falar metástase. Mas no caso do hepatocarcinoma, a lesão é primária. E o que é que marca o hepatocarcinoma de maneira geral para sua prova? É uma lesão que capta contraste em fase arterial, ou seja, é hipervascular, mas ao contrário do adenoma, ele não retém aquele contraste. Ele vai jogar o contraste fora. Então a gente chama isso de wash out. O wash vem de limpar, de lavar, e o out vem de sair. Então o contraste mal chega na fase arterial e ele sai na fase portal. Então perceba aqui, ó, temos uma lesão isodensa, recebe contraste, capta muito contraste. Quando chega na fase portal, ó, veja o fígado aqui bem clarinho. Ele já não tem mais realce. E aqui na fase tardia, acabou o contraste. Então, o washout é isso. Perceba um outro caso. Imagem isodensa, capta contraste, mas quando vai para a fase portal barra venosa, você já não tem mais contraste nenhum. É o famoso mal vim e já saí. Isso é o hepatocarcinoma. O washout no fígado, até que me prove o contrário, vai ser igual ao hepatocarcinoma. Já a metástase, você tem que ter um pouco de bom senso. Por quê? As metástases elas podem ser hipervasculares ou hipovasculares. Na sua prova, como que vai cair? A metástase vai se mostrar para você como lesão ou lesões hipodensas difusas do parênquima hepático. Então, se você vê um paciente com esse tipo de lesão, isso aqui é típico de metástase, nesse caso, hipovascular. Como que pode cair para você? A conduta cirúrgica. Lógico, se você tem uma metástase vinda do cólon, por exemplo, que é um sítio muito predominante para esse tipo de lesão, uma metástase hepática, você tem que ter o bom senso, você tem que dar uma certa margem. Porém, o que é que vai acontecer? Se eu tenho, por exemplo, uma metástase solitária aqui, nessa região, eu não vou arrancar toda a parte do fígado, eu tenho que ter bom senso. Eu tenho que dar uma margem de 1 centímetro a 2, mas eu também tenho que fazer a remoção da lesão. Eu não vou retirar essa parte toda do fígado, eu vou remover só essa linguinha aqui, no exemplo que eu dei. Vamos lá responder a questão? Vamos lá. CSPE 2019. Mulher, 52 anos, diagnosticada com metástase coloretal há 1 ano após colectomia, mais quimioterapia adjuvante. Traz a TC abaixo. Qual cirurgia devemos indicar? Então, peraí. Essa mulher foi diagnosticada com metástase coloretal. Então, eu tenho aqui, ó, praticamente no segmento 2. Lembra lá da anatomia que eu vi com vocês ainda agora? Então, aqui, ó, no segmento 2. Então, preste atenção. Eu tenho uma lesão aqui de colo retal restrita a essa região aqui. Uma metástase teoricamente solitária. Eu vou realmente retirar toda a parte direita do fígado, fazer uma hepatectomia? Meu amigo, use o bom senso. Eu tenho uma lesão aqui nesse segmento. É mais fácil eu realizar uma segmentectomia ou uma hepatectomia? Foi o que eu acabei de falar para você. Você vai fazer uma segmentectomia lateral.
No caso aqui, esquerda, porque contralateralidade. Essa região aqui está à direita do exame, é a região esquerda do paciente. Então, vá sempre pelo bom senso. Eu tenho uma metástase solitária pequena em um segmento específico, se eu conseguir acessar e dar margem, acabou, filho. Você vai operar e pronto. Não tem que ficar fosforilando 200 possibilidades, não. Bom, das vias biliares, o que é muito importante? Conhecer a doença biliar calculose e suas complicações e também a vesícula em porcelana. Eu já vou mostrar para vocês. Lembra, a vesícula biliar contém um conteúdo anecoico, ou seja, escuro, e no caso da doença biliar, você vai ter a pedrinha. A pedrinha por si só não confere sintomas, apenas quando você tem um fator desencadeante. E aí o que pode acontecer? Essa pedrinha ela pode migrar lá para o infundíbulo, pode começar um processo inflamatório, a parede da vesícula ela vai ficar espessada, você vai ter a pedrinha em um paciente com alteração em hipocondro direito, leucocitose, febre, dor no ponto cístico, sinal de Murphy positivo, enfim. O que marca a pedrinha, de maneira geral, vai ser a sombra acústica e a mobilidade da pedra com o decúbito. Ora, se eu tenho uma pedrinha, uma imagem densa, eu vou ter justamente a formação da sombra acústica. E por ela se mover com o decúbito, eu vou imaginar que ela não está aderida à parede da vesícula, porque aí eu pensaria em um pólipo. O pólipo não tem sombra acústica e o pólipo, via de regra, ele fica mais aderido à parede. O que é que pode acontecer também? Essa pedrinha guerreira pode ir lá para baixo e gerar uma coledocolitíase. Se ela for mais guerreira ainda, ela desce lá embaixo mesmo, vai lá para a parte intestinal, fazendo um ilho biliar, que você pode ter aqui, ó, alça intestinal, uma das causas de diagnóstico diferencial de abdômen agudo obstrutivo. Então, de maneira geral, é isso. O que pode surpreender você é quando a pedrinha migra para o infundíbulo e o processo inflamatório local comprime as vias biliares e toda a parte hepática, gerando a síndrome de Mirizy. Qual é a dica que eu dou para a prova para você identificar Mirizy? Eu vou ter sinais e sintomas de colecistite aguda com icterícia. Ué, Marcelo, mas colecistite aguda vai dar icterícia não? Não, meu filho, não vai dar icterícia. Por quê? Porque a colecistite aguda, a pedrinha migra para o infundíbulo, começa a inflamar, mas eu não tenho uma compressão pela pedrinha lá dos canalículos biliares, então eu não tenho icterícia. Quando você tem um paciente com sintomas de colecistite aguda e icterícia obstrutiva, você tem que pensar em Mirizy. Por quê? Porque eu tenho uma pedrinha que migrou para o infundíbulo e aquilo ali está impactando as vias biliares e hepáticas proximais. Comprimindo aquilo ali, eu não vou ter o metabolismo da bile adequadamente. Então, eu vou ter icterícia. Lembre-se sempre disso. Do ponto de vista da vesícula, o que é que eu preciso saber também? Eu preciso saber os tumores. Então, essa condição que eu estou apontando para você é a vesícula em porcelana. É quando eu tenho as paredes da vesícula todas calcificadas. Então, eu não consigo saber o que é vesícula, o que é que não é. Eu não consigo ter noção do que está dentro da vesícula. E, por si só, quando eu vejo essa lesão em prova, eu tenho que presumir a presença de um tumor. Por quê? Porque a vesícula em porcelana é uma indicação para realizar colestectomia pelo alto potencial que você tem de desenvolver câncer de vesícula biliar. Agora, uma questão muito típica que cai em prova é quanto ao colangiocarcinoma. Aqui é um tumor de Klatskin, um tumor mais proximal. Mas em casos distais, você precisa fazer uma cirurgia chamada cirurgia de Whipple. Por quê? Porque o colangio distal, você vai ter que remover toda aquela região e fazer uma cirurgia que a gente chama de Whipple. É a cirurgia que vai tentar curar aquela região. Então, lembrar, colangiocarcinoma distal, Whipple. Enquanto que eu tenho aqui, na parte de vesícula em porcelana, pensar em câncer, em tumor de vesícula. CSPE 2018. Mulher, 80 anos, vem com dor abdominal e perda de 3 kg em 2 meses. Traz para a consulta cirúrgica o exame abaixo. Qual o diagnóstico provável? Olha só aqui, ó, a vesícula com as paredes calcificadas. Isso aqui é o quê? Vesícula em porcelana. E o que é que eu tenho que pensar automaticamente quando eu vejo uma vesícula em porcelana, até pelo alto fator de risco que eu tenho para essa doença? Tumor de vesícula biliar. Acabou, não tem para onde correr, não tem onde chorar. Se você vê a vesícula em porcelana,
você vai pensar em um tumor de vesícula biliar, até mesmo pela questão do fator de risco mesmo. Vamos lá, próxima questão. Paciente de 63 anos com história de dor em hipocondriite há 4 anos, refere vários atendimentos em UPA e 2 internamentos com antibiótico terapia. Relata ainda histórico de 3 episódios de icterícia e colúria. Gama-GT 4 vezes acima do valor normal. Ultrassom, colalitíase com dilatação de vias biliares intrahepáticas. A CPRE não foi resolutiva, mostrando obstrução calculosa da via biliar comum. O achado cirúrgico foi de fístula colestobiliar, envolvendo toda a circunferência coledociana. Do ponto de vista sindrômico, podemos descrever esse caso como: Marcelo, eu achei a questão muito difícil. Calma, vamos aos poucos. Primeiro, ele fala que tem icterícia e colúria, então tem um fator obstrutivo aqui. Segundo, ele fala que tem colelitíase com dilatação de vias biliares intrahepática. Ele não fala para baixo. Então, lembra, uma pedrinha que se move para o infundíbulo, que comprime aquela região até que fecha toda a parte de drenagem da bile e gera icterícia e colúria. Isso é síndrome de Mirizy. Então, eu tenho aqui a dilatação das vias biliares intrahepática, tem aqui justamente aquela questão de cálculo, e eu tenho justamente a síndrome de Mirizy. Eu tenho um cálculo que foi para o infundíbulo, aquela reação inflamatória extrínseca conseguiu comprimir os canalículos biliares, a via biliar, via hepática ali, e não deixou a bile ser drenada, de maneira que você começa a ter episódios de icterícia e colúria. Isso pode ter maior ou menor grau, mas você vai ter icterícia. Uma outra maneira de você ver na prova é colestite aguda com icterícia. Isso não é normal. Pensar também em Mirizy. Ah, Marcelo, síndrome de Mirizy tipo 4, tipo 3, não importa. Síndrome de Mirizy não complica a questão que já é complicada. Ponto. Tente matar a questão pela questão da lógica. Prosseguindo, CESPE 2018. Paciente de 44 anos é diagnosticado com colangiocarcinoma na localização abaixo. Qual procedimento cirúrgico deve ser indicado? Então, ele até coloca a seta. Ele tem aqui um colangiocarcinoma distal. O que é que foi que eu falei há pouquíssimo tempo atrás? Se eu tenho um colangiocarcinoma distal, a cirurgia de preferência que eu vou fazer é a cirurgia de Whipple, letra D. E para finalizar o nosso aulão, sei que a jornada foi muito longa até aqui, mas vamos finalizar com o pâncreas. De maneira geral, o pâncreas vai ser cobrado para você sob 2 óticas, ou a ótica inflamatória, como eu estou mostrando aqui agora, ou como a ótica de tumor. Pode ser desde aquele adenocarcinoma vagabundo, que cursa com Courvoisier-Terrier no exame físico, até mesmo alterações ductais, alterações mucinosas, etc. Mas aqui, o que chama atenção na inflamação aguda é o aumento da glândula, que pode acontecer de maneira difusa ou focal. Outros achados incluem líquidos ou coleções peripancreáticas e borramento da gordura abdominal. Perceba que eu tenho aqui a glândula, o pâncreas, e em volta eu tenho um grande borramento da gordura abdominal. Basta comparar a gordura aqui em cima hipodensa com a gordura que está circundando a víscera. Então você tem coleções líquidas ou fluidas, junto com o borramento da gordura abdominal, pode ter aumento focal ou difuso da glândula, mas do ponto de vista tomográfico para a sua prova, você tem que decorar essa tabelinha aqui, que é o score de Baltazar. Então, esse score de Baltazar sempre vai estar presente na sua prova quando ele quiser avaliar a gravidade de uma pancreatite aguda. O score de Baltazar pode ir de A a E e progressivamente a situação piora. Então, grau A, você tem uma tomografia normal. No grau B, você tem alteração focal ou difusa de aumento desse pâncreas. Grau C, você pode ter alterações peripancreáticas inflamatórias. Letra D, você tem apenas uma coleção fluida em volta do pâncreas. E o grau E, que é o mais grave, você pode ter 2 ou mais coleções fluidas ou gás, isso aí indicando já necrose. Então, vai de A até E. O que pode acontecer 4 a 5 semanas após esse surto de pancreatite aguda é a formação de pseudocisto. Então, como que eu vou diferenciar um pseudocisto de um cisto normal? Ele vai dar o histórico para você de pancreatite aguda. Ah, fulaninho há 4 semanas atrás teve pancreatite aguda e agora está com essa lesão aqui. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um pseudocisto. CESPE 2018.
Paciente de 20 anos, internada 3 semanas com pancreatite aguda, realiza TC de abdômen porque evoluiu com febre. De acordo com a classificação de Baltazar, como podemos classificar essa pancreatite? Então lembra, o grau A está normal, isso aqui não está normal. E você, lembrando das coleções fluidas, você tem aqui 1, 2, 3, 4. Então 2 ou mais é Baltazar E. Letra E, gabarito oficial. CSPE 2019. Homem, 44 anos, na terceira semana de tratamento para pancreatite aguda, realiza TC de abdômen abaixo. Qual complicação podemos identificar? Então aqui você percebe um pâncreas que não tem realce. Perceba aqui, tá tudo realçado, tudo brilhando, e o pâncreas aqui continua o quê? Ele continua hipodenso. Então você não tem um realce tão importante do pâncreas. Fora que você tem gás aqui dentro do pâncreas. Então você vai ter isso aqui como uma necrose infectada. Você tem um pâncreas necrótico e isso aqui mostra infecção, mostra bactéria crescendo aqui. Você tem que intervir rapidamente. Então você tem um pâncreas que não está realçando adequadamente pelo meio de contraste, enquanto aqui eu tenho fígado, rim, tudo bonitão, e ele aqui não esboça nenhuma reação. Junto com gás dentro do pâncreas, eu fecho o diagnóstico de necrose infectada. Não necrose peripancreática, está aqui dentro do pâncreas, não peripancreática. Então, tomar cuidado com isso aí. A parte tumoral ela é curiosa, porque você pode ter desde um tumor de cabeça de pâncreas até mesmo neoplasias mucinosas intraductais. Então, como que eu vou chegar à conclusão, por exemplo, do que já caiu no CSPE uma vez, de neoplasia intraductal papilar mucinosa? Ele vai me falar de alguma forma que eu vou encontrar mucina, ou vai falar sobre mucina, seja em ósseo de papila, seja em qualquer área. Então, ele vai me mostrar isso aí. Eu vou perceber uma lesão, geralmente em cabeça de pâncreas, com dilatação do ducto pancreático por toda a extensão da lesão. Ou seja, eu vou ter a lesão na cabeça aqui do pâncreas, por exemplo, e dilatação ductal por todo o percurso do ducto. Eu também posso fazer uma avaliação em 3D para avaliar justamente onde que está a doença. Então, o que já caiu na parte do CSPE foi do IPMN. Vamos ver essa questão. Homem, 70 anos, dor epigástrica moderada e contínua, sem icterícia. Durante a investigação, foi evidenciada lesão cística na cabeça do pâncreas com dilatação do ducto pancreático principal. Na endoscopia alta, foi visualizado mucina no ósseo papilar. Qual o diagnóstico provável? Falou de mucina, já fica meio ligado. Tumor de Franz? Tem nada a ver. Neoplasia cística do pâncreas? Muito inespecífico. Pseudocisto? Não falei nada de pancreatite. Tumor neuroendócrino? Também não. Então, por que a resposta é IPMN, ou seja, uma neoplasia intraductal mucinosa? Porque ele fala de mucina e eu tenho justamente a dilatação aqui do ducto pancreático principal e ele falou que tem uma lesão, no caso, na cabeça do pâncreas. Então, eu tenho essa dilatação junto com mucina, gabarito oficial, letra B. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado a você que está conosco nesse aulão de radiologia e eu tenho certeza que a vaga esse ano vai ser sua. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo na minha página do Instagram, Radiologia com Didática, ou através do Instagram, ou através do WhatsApp, não importa, eu sempre sou muito acessível e qualquer dúvida estarei disponível para te ajudar. Muito obrigado e rumo à aprovação. Essa vaga é sua esse ano. Valeu!